A região África Ocidental e Central registra os piores índices de mortalidade materna, de prevalência contraceptiva, de fecundidade, de taxas de dependência, de fecundidade dos adolescentes e de empoderamento das mulheres em comparação com as outras regiões do continente. Registra também um rápido crescimento demográfico, especialmente entre os jovens. No entanto, com investimentos consideráveis na saúde e na educação, esta nova geração poderá representar uma oportunidade econômica única, conhecida como dividendo demográfico, DD. Não se trata apenas de uma questão econômica ou de paz e segurança, mas trata-se de uma questão geopolítica, pois o que está a acontecer em África, no sul do Saara, com o crescimento demográfico e com todas as suas consequências na demanda social, na migração, no aumento do terrorismo, envolve a todos. Portanto, trata-se de uma questão capital em que a África, mas também todos os seus parceiros da comunidade internacional, devem mobilizar-se para fazer disso uma prioridade da Agenda de 2030. Pois a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sobretudo em África, implica necessariamente um investimento no capital humano, um investimento nos jovens, um investimento nas meninas. Quando estes jovens forem formados, quando forem uma força produtiva a favor do continente e quando estes jovens tiverem mudado de comportamento em termos de procriação, eu acho que a África estará no bom caminho. De comportement em termos de procriação, eu penso que a África será na boa direção. A redução da elevada taxa de dependência, a diminuição do número de crianças e de pessoas idosas que dependem dos que trabalham poderá gerar recursos para o desenvolvimento sustentável na região. É exatamente para isso que trabalha o Escritório Regional do UNFPA para a África Ocidental e Central, que abrange 23 países. No entanto, os desafios são muitos nesta região afetada por crises humanitárias repetitivas, especialmente nos países do Sahel, na República Centro-Africana e nos países à volta do Lago Chad. A bacia do Lago Chad, por exemplo, é com frequência alvo de ataques violentos do grupo islâmico Boko Haram desde 2009. Hoje, pelo menos 10 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária nesta região. Infelizmente, a situação humanitária na região do lago, nos 4 países da Nigéria, no Níger, no Chad, nos Camarões, ainda é muito preocupante. Há alguns anos que se tem falado mais de estabilização e de esforços de desenvolvimento sustentável, o que é muito elogiável. Mas no plano humanitário, continuamos a ver os mesmos números destacados. Numa região com cerca de 19 milhões de habitantes, temos uma necessidade humanitária à volta de 10 milhões de pessoas, cerca da metade da população, e este número permanece quase constante há 3 anos. Também, em termos de deslocamento da população dentro do seu país e de refugiados nigerianos que tiveram que fugir para o Níger, o Chad e os Camarões, os números continuam praticamente constantes. No início do ano, vimos novamente um ataque da parte de grupos armados não estatais, com o aumento da violência, de pessoas deslocadas, das necessidades humanitárias no Níger, mas também no Chad e nos Camarões. O que é só um exemplo. De fato, a situação humanitária ainda é muito preocupante. Situadas a 420 km ao nordeste de N'Djamena, no cantão de Bol, as ilhas do Lago Chad têm um acesso particularmente difícil. Ngalamia, a ilha mais próxima, está a 18 km de Bol e a 45 minutos de canoa quando a via está livre. O Lago Chad está cheio de ervas movediças que frequentemente impedem a passagem. O acesso às ilhas é difícil e, além disso, estas últimas não dispõem de nenhum serviço social básico. Os primeiros postos de saúde só foram instalados em julho de 2017 graças ao UNFPA. São ao todo 3 nas ilhas de Ngalamia, Ngomirom e Célia. Praticamente não havia assistência humanitária nas cerca de 20 ilhas que representam cerca de 21 mil habitantes. Portanto, a população local era obrigada a se deslocar até Bol para se beneficiar dos serviços sanitários e de cuidados médicos.
Assim, decidimos oferecer alguns postos de saúde a 3 ilhas. Selecionamos essas 3 ilhas de acordo com a sua posição geográfica, a fim de cobrir as 20 ilhas habitadas no território. É evidente o fato de aproximar os serviços à população estimulou-se realmente a utilização de serviços de saúde. É mais fácil para uma mulher que tem uma complicação às 21 horas ser tratada nessa ilha, do que ser obrigada a fazer 3 ou 4 horas de transporte fluvial para outro lugar. Além disso, esse transporte é caro, custa cerca de $250. E como as emergências não esperam, as emergências nunca são previsíveis, é preciso aproximar esses serviços para que possamos estar presentes quando as complicações surgem e salvar vidas. Na ilha de Angalamia, a parteira recebe cerca de 20 mulheres por dia. Consulta pré-natal, planeamento familiar, parto são nomeadamente os serviços oferecidos aqui. Colé é uma das mulheres que se beneficiaram do serviço de planeamento familiar. Aos 40 anos, ela tem 9 filhos e nunca tinha utilizado o serviço de planeamento familiar. Anteriormente, eu engravidava quase todos os anos, mas desde que o centro foi estabelecido aqui, eu consigo fazer planeamento para evitar que eu engravide novamente, especialmente porque o meu bebê não sobreviveu durante o meu último parto. As coisas mudaram muito. Inicialmente não eram nada fáceis para a população. Até mesmo fazer o que acabei de fazer agora, ou seja, inserir o método Jadel numa mulher não era nada fácil. Mas com o tempo, sensibilizamos as pessoas e agora as mulheres já vêm aqui para tomar métodos contraceptivos. Anteriormente, era uma mulher matrona que assistia aos partos aqui, mas registavam-se muitas dificuldades, incluindo sangramentos. Mas desde que viemos aqui, tudo está a correr bem, conseguimos resolver quase todos os problemas. Para melhorar os índices de mortalidade materna e neonatal na África Ocidental e Central, o Plano Estratégico 2018 a 2021 do UNFPA visa 3 resultados transformadores: 0 morte materna e evitável, 0 necessidade em planeamento familiar e 0 violência baseada no género. O cumprimento destes objetivos implica a prestação de cuidados médicos de qualidade, que ainda deixam muita falta durante e após o parto, bem como a melhoria na formação do pessoal da saúde. E é nesta perspectiva que o INFAS, Instituto Nacional da Formação dos Agentes da Saúde da Côte d'Ivoire, a Escola Nacional da Saúde Pública do Níger e o Instituto Nacional da Formação em Ciências da Saúde do Mali foram selecionados para acolherem os Centros Regionais de Excelência para o mestrado em Ciências da Enfermagem e Obstétricas. Os centros foram implementados pela OAS, Organização Oeste-Africana da Saúde, e pelo UNFPA, no quadro do Projeto SWED, Projeto de Empoderamento das Mulheres e Dividendo Demográfico no Sahel. O UNFPA, no contexto do nosso mandato e de acordo com o que foi realçado no seu novo plano estratégico de 2018 a 2021 para acabar com todas as mortes maternas evitáveis, comprometeu-se em ajudar os países a resolverem os problemas que causam essas mortes maternas, incluindo a problemática dos recursos humanos. É por isso que, com o apoio do Banco Mundial, em termos de financiamento, com a colaboração da Organização Oeste-Africana da Saúde, nós trabalhamos juntos no quadro dos 6 países do SWEDD para ver a melhor forma possível de dar um apoio coordenado aos países, tanto na formação contínua como na formação inicial. O crescimento demográfico em África é um dos mais fortes do mundo. De fato, de 230 milhões de africanos em 1950, a população do continente passou para mais de 1 bilhão 200 milhões de habitantes em 2015 e poderá duplicar daqui a 2050. Nos países da zona do Sahel, em que a população é predominantemente muçulmana, este forte crescimento deve-se a uma alta taxa de fecundidade, com uma média de 5 a 7 filhos por mulher. Esses altos níveis de fecundidade são o resultado da baixa utilização dos métodos contraceptivos modernos, como no Chad,
onde mais de 45% da população tem menos de 15 anos de idade e onde apenas 2,8% das mulheres casadas usam um método contraceptivo. As razões para esta baixa prevalência contraceptiva, mais frequentemente mencionadas, são as barreiras religiosas ou culturais, juntamente com uma flagrante falta de acesso à informação sobre os métodos contraceptivos modernos. Este fato levou o Conselho Superior dos Assuntos Religiosos do Chad a organizar, em colaboração com o NFPA e com o Banco Mundial, um simpósio sobre o Islão e o planeamento familiar. No que diz respeito ao tema, eu o reformularia para religião, a fim de não falar de Islão, pois na Côte d'Ivoire temos a religião cristã e a muçulmana. As duas religiões influenciam a consciência do povo para tratar dos problemas sociais. Eu acho que esta problemática deve ser resolvida juntamente com os religiosos, que são os líderes das diferentes comunidades e que desempenham um papel preponderante na tomada de decisões e na implementação das várias políticas de desenvolvimento das nossas diferentes nações. Portanto, o tema escolhido para o simpósio é pertinente. Eu acho que chegou a hora para que os nossos líderes religiosos sejam levados em conta, contribuírem na consideração das diferentes problemáticas que afetam o desenvolvimento dos nossos países. O Níger, por exemplo, tem a maior taxa de crescimento populacional do mundo. A sua população é extremamente jovem. Os menores de 15 anos representam 51,7% da população. Isto está relacionado com a alta taxa de fecundidade de 6 filhos por mulher, em média, a alta proporção de casamentos precoces e a baixa utilização do serviço de planeamento familiar. Les indicateurs en matière de la planification familiale, de la fécondité O NFPA, no contexto do seu mandato e de acordo com o que foi realçado no seu novo plano estratégico de 2018 a 2021 para acabar com todas as mortes maternas evitáveis, comprometeu-se em ajudar os países a resolverem os problemas que causam essas mortes maternas, incluindo a problemática dos recursos humanos. É por isso que, com o apoio do Banco Mundial em termos de financiamento, com a colaboração da Organização Oeste-Africana da Saúde, nós trabalhamos juntos no quadro dos 6 países do Suete para ver a melhor forma possível de dar um apoio coordenado aos países, tanto na formação contínua como na formação inicial. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est l'accélération de la formation des sages-femmes, des relais communautaires, des matrones. Iniciativas a favor das meninas no Níger são muitas. Em Tessoua, a mais de 100 km de Maradi, a escola Barmo d'Ambascor ajuda desde 2009 a reintegração das meninas vítimas de casamentos precoces. Balkissa Tari passou pela escola de Barmo d'Ambascor. Ela foi vítima de casamento forçado aos 12 anos e deixou a escola na 5ª classe. Na escola Barmo d'Ambascor, ela conseguiu obter o BEPC, diploma francófono recebido no final do 9º ano, antes de fazer uma formação em apresentação de rádio. Hoje ela apresenta programas sobre as condições das mulheres numa rádio comunitária. Eu quis ser apresentadora de rádio porque eu gosto disto e vejo que as rádios consciencializam as meninas e os pais sobre o casamento precoce e a violência baseada no género. Eu fui vítima disso. É por isso que me esforcei para ter um diploma a fim de contribuir na luta. Nos meus programas, eu tento consciencializar as pessoas sobre questões como as fístulas obstétricas, os casamentos forçados e precoces, as mortes maternas e infantis, entre outras coisas. Em Tessoua e quase em todo o Níger, chefes tradicionais desempenham um papel importante na luta contra os casamentos precoces e a violência baseada no género, bem como na luta para o empoderamento das mulheres e a saúde materna e infantil.
Nos últimos meses, o chefe do município de Tessawa iniciou um projeto de recolha de milheto. Hoje, 15 toneladas de milheto foram recolhidas e serão vendidas. O dinheiro será utilizado para financiar casos de evacuação médica. Os indicadores do planeamento familiar da fecundidade são alarmantes, como acabaram de escutar. É isso que levou o governo a adotar várias políticas, nomeadamente a política da saúde reprodutiva, incluindo a transformação de todas as casas e centros de saúde integrados em tipo 1 e tipo 2. O tipo 2 permite fazer um conjunto mínimo de atividades, integrando todas as prestações de saúde sexual e reprodutiva, tudo o que diz respeito ao planeamento familiar a nível de todos os centros de saúde do país. Isto é o primeiro aspecto. O segundo é a aceleração da formação das parteiras, dos representantes comunitários e as matronas. De voir les familles en train de mendier soit au palais, soit ailleurs, tout simplement nous prenons directement en charge l'évacuation. No Níger, uma outra consequência do casamento infantil e da gravidez precoce é a fístula obstétrica, e lutar contra a doença é um dos combates do NFPA, que está empenhado nos cuidados médicos, na reintegração social da vítima e no seu empoderamento através de atividades geradoras de rendimento. O Centro Nacional da Referência das Fístulas Obstétricas, no Níger, trata cerca de 160 mulheres anualmente. Essas mulheres são beneficiadas também com atividades geradoras de rendimento para a sua reintegração. Muitas vezes as mulheres, os homens, as famílias vêm ter conosco ou com outras pessoas na cidade para pedir ajuda a fim de evacuar um parente, uma filha, um filho, um pai, uma mãe doente para o Hospital Regional de Maradi ou para o Hospital Nacional de Zinder. Trata-se simplesmente de um montante de 21.500 para garantir a evacuação. Antes havia um projeto que cuidava disso, mas hoje o projeto já não está aqui. E os casos de mendicidade em relação à evacuação sanitária estão a aumentar. E por isso, nós tínhamos proposto às populações, sobretudo às populações rurais, uma contribuição por família para uma horta de milheto. Quando o produto for recolhido e vendido, vamos comprar combustível que colocaremos à disposição de 2 bombas de gasolina em Marandi e Zinder. Sempre que tivermos uma mulher grávida em dificuldades, uma criança de qualquer idade e da família pobre em dificuldade, casos sociais, as famílias já não precisam de mendigar no palácio ou noutro lugar, mas poderemos cuidar diretamente dessas evacuações. Como se diz, a saúde não tem um preço, mas tem um custo. Malabo enfrenta a queda dos preços do petróleo, o que tem um impacto considerável nas suas condições financeiras. Foi assim que uma empresa de petróleo americana, Noble Energy, cuja sede situa-se em Houston e que está instalada na Guiné Equatorial há cerca de 20 anos, manifestou a sua vontade de investir no setor do desenvolvimento para apoiar o governo. Esta é a secção das mulheres vítimas da fístula obstétrica ou até mesmo da fístula iatrogénia que vieram sozinhas aqui ou que foram enviadas por outros centros da fístula do Níger, visto que há cerca de 10 além deste centro. Estas mulheres são tratadas regularmente, evidentemente com o apoio do Estado, mas também do NFPA. Recebem ajuda em termos de cuidados médicos e em seguida são ajudadas na integração social para irem a casa, fazerem a prevenção, pois a operação em si não é a solução, mas previamente devemos cuidar dessas mulheres para evitar que nenhuma delas tenha a fístula. No campo da saúde, a Guiné Equatorial fez esforços consideráveis para reduzir a mortalidade materna. De fato, em 2015, atingiu o 5º objetivo dos ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que dão instruções para melhorar a saúde materna. E como é evidente, a empresa americana que investe ao lado do governo da Guiné Equatorial para apoiar o que se tornou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quis ter um parceiro técnico cujas competências e habilidades são reconhecidas no domínio.
O Fundo das Nações Unidas para a População, o UNFPA, foi solicitado para atuar como agência de execução para o projeto de redução da mortalidade materna e neonatal na Guiné Equatorial. Aqui na Guiné Equatorial, a Noble Energy possui uma carteira de investimento social bastante vasta. Trabalhamos principalmente através do Ministério das Minas e dos Hidrocarbonetos e temos um orçamento anual de cerca de 2 milhões de dólares. Nós priorizamos a saúde, a educação, o ambiente e a formação para as comunidades locais e os municípios. Atualmente, a maior parte do nosso trabalho está a ser feito no continente. Acabamos de inaugurar 2 poços de água, estamos a construir um parque e a fazer um estudo muito interessante sobre a viabilidade de um centro de incubação de empresas aqui na Guiné Equatorial. Para a Noble Energy, a saúde é um setor-chave porque afeta muitos outros setores. Durante anos, Noble tem sido o principal investidor no projeto de controle do paludismo da ilha Bioconorte, que está a trabalhar na luta contra o paludismo, testando várias novas vacinas promissoras contra a doença. Tínhamos este objetivo mesmo antes de conhecer o projeto. E penso, com a sua infinita sabedoria, Noble decidiu investir o seu próprio dinheiro. O projeto é um nobre investimento na tentativa de reduzir a mortalidade, taxas maternas, neonatais neste país, e é isso que nos rendeu esta parceria. Em 1969, a quando da criação do Fundo das Nações Unidas para a População, era difícil para as mulheres terem acesso a um método contraceptivo e o risco de mortes maternas era relativamente alto. O ponto alto do movimento mundial que visava permitir às mulheres fazerem escolhas de vida foi a CIPD, Conferência Internacional sobre a População e o Desenvolvimento, em 1994, no Cairo. 25 anos depois, apesar dos progressos registrados, vários desafios persistem. Ainda resta muito a fazer. Por isso, eu gostaria de aproveitar o 25º aniversário da Conferência Internacional sobre a População e o Desenvolvimento para fazer um apelo a todos os países africanos, aos seus parceiros, mas também a todo o mundo, para que possamos concluir a agenda que contribui muito para a paz e a prosperidade de todos. 25 anos desta conferência significa que esta última foi estabelecida 5 anos antes do meu nascimento. Quando vemos a mutilação na Guiné e o casamento infantil em toda a África, queremos dizer que somos o motor da mudança. Estamos aqui a fazer discursos, a sensibilizar. Eu acho que a solução somos nós próprios. Temos de ir à busca da solução, temos de inovar. O que faz a diferença entre um líder e alguém que acompanha um projeto é realmente a inovação. Por isso, eu convido os jovens hoje a inovarem e a tomarem riscos, pois estamos a lidar com questões muito delicadas. Existe a questão da tradição, a questão da religião. Portanto, a juventude tem de saber que temos o pleno direito de desenvolver estas atividades que estamos a sensibilizar, mas ao mesmo tempo precisamos de agir, senão vão agir em nós. No quadro da comemoração dos 25 anos da CIPD, a AFRIAN, Rede dos Adolescentes e dos Jovens em População e Desenvolvimento na África Ocidental e Central, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a População, acaba de organizar o evento Les 25 Heures de Dakar, no local do Monument de la Renaissance Africaine. O objetivo foi elevar a voz da juventude africana rumo à Cimeira de Nairobi sobre a CIPD 25 anos após o seu lançamento. To see your flags flying gives me great hope. And I know o fato de ver as vossas bandeiras no ar dá-me esperança, e eu sei que há milhões de jovens neste lindo continente para quem constituem motivos de esperança e de sonhos hoje. Por que estamos aqui? Por que estão aqui? Qual é a nossa razão de estarmos aqui hoje? Estamos aqui para ouvir a declaração que foi apresentada em francês, e se não falam francês podem ouvi-la em inglês ou em português, em espanhol.
E por quê? Porque disseram-nos que queriam que uma mensagem fosse difundida em menos de 5 dias em Nairobi. E vamos fazer isso convosco e para vocês. In less than 100 days in Nairobi, and we are going to do that with you and for you. Levante encore de Dakar, em que participaram cerca de 500 jovens do continente, marca o começo da contagem regressiva para o 25º aniversário da CIPD, que será realizada de 12 a 14 de novembro de 2019 em Nairobi, no Quênia.